Olá, nosso tema de hoje é sobre saúde. Meu entrevistado é o Dr. Antônio Webb, nefrologista, responsável pelo Instituto de Hemodiálise e Transplante Renal em Uberaba. Seja muito bem-vindo ao programa para a gente falar desse tema, viu, doutor? Obrigado. Agradeço o convite. O Instituto foi ampliado em 2017, Sim. mas ele surgiu quando? Então, o Instituto de Hemodiálise, ele surgiu no ano de 1991, em julho de 1991. E de lá para cá ele vem tendo assim um crescimento, uma ascensão, um aumento do volume de pacientes assim bem significativo, né? Hoje o Instituto de Hemodiálise é o maior centro de diálise de Uberaba. Ele realiza em torno de 1.800 sessões de hemodiálise por mês. E a gente atende em torno de 150 pacientes, de 150 a 160 pacientes, isso incluindo os pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise e os pacientes transplantados também. Então a gente tem um volume bem significativo, bem considerável lá no Instituto de Hemodiálise, que funciona anexo ao Hospital Beneficência Portuguesa. Esse número é muito importante. Esses pacientes são de Uberaba ou atende a região também? Então, a gente atende os pacientes de Uberaba e os pacientes da micro-região de Uberaba, né? Então, a Uberaba é a cidade polo da micro-região que é constituída por Conceição das Alagoas, Campo Florido, Sacramento e várias outras que agora eu não me lembro, mas essas cidades, todos os pacientes portadores de doenças renais da micro-região vêm para Uberaba, né? Agora, nas outras duas micros da macro-região do Triângulo Sul, que são as cidades que estão na cidade de Frutal e de Araxá, essas cidades também têm serviços de hemodiálise, então os pacientes da micro de Araxá e da micro de Frutal são dialisados nessas cidades polo. Doutor Antônio, quais são os problemas que levam à hemodiálise, a um transplante renal? Vacira, é o seguinte, essa pergunta sempre é feita, né? Então, se você pegar hoje 100 pacientes que estão em tratamentos de hemodiálise, 100 pacientes, 30% deles fazem hemodiálise porque têm hipertensão arterial. São pacientes com quadro de hipertensão arterial e que não cuidaram adequadamente da doença, né? E a gente sabe que a hipertensão arterial é uma doença que tem uma evolução silenciosa, ela não dá muito sintoma. Às vezes, quando o paciente alerta ou tem algum sintoma, ele vai fazer os exames para ver a função renal e a função renal já está deteriorada, né? E às vezes já até em ponto de começar o início do tratamento da diálise, né? Então 30% é em consequência da hipertensão arterial. Outros 30% são em consequência do diabetes mellitus, né? A diabetes mellitus hoje é considerada uma doença epidêmica, né? A incidência de diabetes hoje é muito alta em todos os países, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, diabetes mellitus é uma doença epidêmica, porque lá o pessoal, a alimentação deles é muito rica em carboidratos, em gordura, tal. Então isso aí predispõe, a obesidade predispõe ao diabetes mellitus, né? Então 30% é consequência do diabetes mellitus, né? E os outros 30% são consequências das nefrites. Mas quando eu digo nefrite, eu não estou falando assim de infecção urinária comum, não. Estou falando de doença renal autoimune. Então, geralmente, uma doença de Berger, uma glomerulonefrite membranosa, são doenças geralmente autoimunes, né? Se bem que as infecções urinárias de repetição também podem levar à insuficiência renal, cálculos urinários e tal, né? Então, essas três doenças, hipertensão, diabetes e as nefrites, são responsáveis por 90% dos quadros de insuficiência renal. E os 10%? Os outros 10% são doenças mais raras, né? Como doenças, a nefrite do HIV, hepatite B, hepatite C, tem várias outras doenças que levam também à insuficiência renal, mas as grandes três causas são essas daí que eu falei para você,
né? Diabetes, hipertensão e as nefrites. A hemodiálise é um processo duradouro, contínuo, é permanente para a vida? Então, a gente tem basicamente duas classificações da insuficiência renal, né? A gente tem a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica. A insuficiência renal aguda acontece naquele paciente que sofreu uma queimadura extensa, ou que foi submetido a uma grande cirurgia, ou que fez uso abusivo de alguma droga. Então são insuficiências renais, são quadros de insuficiência renal que são transitórios. Então eles fazem hemodiálise transitoriamente até que o rim recupere a sua função normal. O outro grande grupo é do paciente crônico, que é aquele da hipertensão, do diabetes, das nefrites. Esse paciente vai desenvolvendo progressivamente, gradativamente, né, lentamente, o quadro de perda da função renal. Então, quando ele evolui, quando ele chega no estadiamento 5, que é o mais grave, né, dos estadiamentos da insuficiência renal, ele precisa de um suporte de hemodiálise. Porque quando ele está nesse estágio aí da doença renal, é como se os rins não funcionassem mais de forma adequada. Então ele precisa do auxílio de uma máquina de hemodiálise para ajudar a filtrar o sangue. Essa função é inerente aos rins. Os rins têm a função de filtrar o sangue das substâncias que são tóxicas ou inapropriadas ou inúteis ao organismo, né? Então o rim depura, tira essas substâncias que são provenientes do metabolismo da pessoa, tiram da circulação. O rim elimina, excreta pela via urinária, né? E a outra função muito importante do rim também é de tirar o excesso de líquido que a pessoa consome no dia a dia, né? Então o rim, quando os rins da pessoa deixam de funcionar, ele não consegue mais eliminar aquele excesso de líquido que ele tem no corpo. Então por isso que acontece o que a gente chama de edema. O paciente fica inchado, incha as pernas, incha o rosto, incha a barriga, coxa, etc., né? Então a hemodiálise ela atua de forma a complementar ou fazer a função, né, promover a função que os rins não estão conseguindo mais. E a rotatividade, quantas vezes por semana que ele tem que fazer, ou é algumas vezes por mês que ele tem que... Vacila, é o seguinte, como que é a nossa rotina lá no Instituto de Hemodiálise, né? E em qualquer centro de hemodiálise do Brasil funciona da seguinte maneira. Os pacientes fazem 3 sessões semanais, né? Cada sessão dura 4 horas. 4 horas? 4 horas. Então, por exemplo, se você for lá agora, nesse momento, né, tem uma turma ligada, né, são quase 30 pacientes por turno, né, então eles estão ligados à máquina, né, então o primeiro turno começa às 6 horas da manhã, às 6 horas da manhã eles já estão ligados, termina às 10 da manhã. Aí às 10 começa a desligar todos os pacientes, às 11 horas da manhã, 11h30, está ligando o segundo turno, vai das 11 até às 15, né? E depois o terceiro turno começa às 16 horas e vai até às 20 horas. Então são 3 turnos, né? Cada turno com grupos diferentes de pessoas, né? Então são 30 de manhã, 30 à tarde, 30 à noite, são 90 sessões. Num dia. Né? Então, você tem uma equipe ali também grande para prestar esse atendimento? Sim, muito grande. Corpo de enfermagem, sim, médicos? Nosso corpo de médicos, nós estamos hoje com 7 médicos na nossa equipe, né, cobrindo esses turnos, né, e nós temos em torno de 7 enfermeiras também e inúmeros técnicos de enfermagem, né, fora o administrativo, o pessoal da limpeza, cozinha e tal. A equipe é grande. Doutor Antônio, você fez uma referência aí da hipertensão, que é essa doença silenciosa, mas esse é um cuidado preventivo que as pessoas poderiam ficar mais atentas para evitar o problema renal? Sim, a prevenção das doenças renais vai ser o foco da atividade nossa e dos demais centros de diálise de Uberaba, no sentido de alertar a população quanto às doenças renais. Porque a gente sabe que hipertensão, diabetes e nefrite, que são doenças facilmente diagnosticáveis
Quando tratadas corretamente e adequadamente, você consegue impedir o avanço da doença e às vezes você prolonga muito o prazo do paciente até ele entrar em hemodiálise. Você vai fazendo um tratamento clínico, né? E você às vezes consegue adiar em vários anos o início da entrada em hemodiálise ou até indefinidamente, né? Então a prevenção é muito importante. E por isso essa foi a razão, né, que o vereador Ismar Marão elaborou esse projeto de lei, né, que agora já foi aprovado na Câmara Municipal, e a gente já está trabalhando nesse projeto de ficar uma semana nos bairros, com divulgação e fazer a prevenção das doenças renais. Instituído, né, o Dia do Rim, né? Não, a semana do Rim. A semana do Rim. O Dia Mundial do Rim, ele já existe. O Dia Mundial do Rim, ele acontece na segunda quinta-feira do mês de março. Então, toda segunda quinta-feira do mês de março é comemorado e é realizado o Dia Mundial do Rim, onde se faz a prevenção da doença renal em loco ali, né, no local do evento, né? Todo ano a gente faz isso, né? Mas o Ismar agora instituiu a semana que vai melhorar. Para trabalhar essa conscientização. Isso é importante, né? Muito demais. O vereador Ismar, ele assim, foi muito feliz nessa ideia dele, né? E vai virar, vai pegar. A gente vai tentar trabalhar para que isso realmente aconteça mesmo. Né? Vocês estão entendendo, doutor Antônio? Quando a pessoa entra já no processo ali da hemodiálise, ele não tem uma cura, ele tem uma qualidade de vida? Olha, essa pergunta também é muito frequente e a realidade disso é a seguinte, a doença renal crônica não tem cura, não existe cura para a insuficiência renal, né? Existe tratamento para ela, mas a cura realmente não tem, porque o rim deixou de funcionar, ele às vezes atrofia completamente e isso é irreversível, né? O tratamento da insuficiência renal, ele tem 3 modalidades. A primeira modalidade é o tratamento clínico, né? O tratamento clínico é constituído por medicamentos, por dieta, por orientação dietética adequada e pela ingestão hídrica, pela ingestão de líquido adequada também, né? E esse é um dos pilares do tratamento da insuficiência renal, em fase não dialítica. Quando o paciente evolui, ou quando ocorre uma progressão da doença renal, o paciente aí precisa de entrar para hemodiálise. Então ele precisa de se conectar a uma máquina para ter o sangue depurado. Então a hemodiálise ou a diálise peritoneal também, que é uma outra modalidade de diálise, ela faz parte, ela é uma das modalidades de tratamento. E a terceira modalidade de tratamento é o transplante renal. Então existe assim um consenso ou um entendimento da população geral que diz que o transplante renal, o paciente fez o transplante renal e está curado. Não está. Também não? Não. Então, quando entra a indicação do transplante renal é quando a hemodiálise não fez o efeito devido? Não. Não é assim. Como é? Não é. É da seguinte forma, a grande maioria dos pacientes tem indicação de transplante renal. O que falta é doador, né? Se o paciente ele tem a doença renal e não tem comorbidades ou outras morbidades que impedem o transplante, por exemplo, o paciente tem insuficiência renal, mas tem um problema cardiológico grave que impossibilita a cirurgia e tal. Então esse paciente não tem indicação de transplante, então ele fica na hemodiálise. Se o paciente tiver só a doença renal ou tiver uma outra doença que não afete tanto o estado geral dele, ele pode fazer o transplante renal. Mas o que acontece? Acontece que nem todos os pacientes conseguem o rim, né? O melhor rim para esse paciente seria o rim de um doador da família, irmão, irmã, pai, mãe, menos frequentemente com filhos, né? Então, o transplante renal, ele existe o doador familiar e existe também o doador cadáver. Como que é o doador cadáver? O doador cadáver, na verdade, você não está retirando o rim de um cadáver, né? Acontece o seguinte, na maioria dos casos, a pessoa está andando de moto, por exemplo.
Sim. bate a moto, tem um traumatismo crânioencefálico, né? E entra num processo de morte encefálica ou de morte cerebral. Então, esse paciente, ele está em morte cerebral, mas ele está com o coração batendo, ele está urinando, os rins estão funcionando, então as funções vitais dele estão preservadas, mas o cérebro não tem mais atividade. Teve morte cerebral. Morte cerebral. Isso é comprovado com eletroencefalograma, com arteriografia cerebral, com tomografia, etc. E a família tem que também autorizar a doação? A família tem que autorizar a doação. Sem a autorização da família não se faz o transplante. E tem que ver se é compatível. E tem que ver se é compatível. Se existe compatibilidade, e tem que fazer o teste com todos os pacientes inscritos no MG Transplante, né? Que tem o soro tem o soro já estudado para ver a compatibilidade genética do doador com o receptor, né? Então, esse doador cadáver, ele vai ceder os 2 rins, geralmente eles retiram o fígado também, às vezes o coração, né? Para fazer o transplante dos órgãos, né? Para isso existe o MG Transplante e existe o Sistema Nacional de Transplante. Então, existe aqui no Hospital de Clínicas da UFTM o serviço de captação e de distribuição do órgão, porque o rim vai ser distribuído de acordo com a compatibilidade dos doadores inscritos na lista. Que as cirurgias são feitas aqui no Hospital de Clínicas, então? Sim, ou aqui no Hospital de Clínicas, que é o mais antigo e é um serviço que realiza bastante transplante. Agora, recentemente, o Hospital Mário Palmério também está realizando transplante renal, e o Hospital de Clínicas da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia, também está fazendo os transplantes renais, né? Então, funciona dessa forma. Agora, qual que voltando à sua pergunta lá, a cura da doença, né? O transplante renal é a cura? Não é. Mas a qualidade de vida do paciente vai melhorar. Por quê? Porque ele deixa de fazer hemodiálise, então ele não tem mais aquela necessidade de comparecer na clínica 3 vezes por semana, ficar 4 horas sentado na cadeira, o sangue dele passa todo para a máquina, vai e volta para fazer a depuração, né? Então isso acaba. É doloroso? Não tem dor, não tem dor, não. É indolor, o paciente tem dor da picadinha da agulha, né? A gente faz um acesso vascular, aí vem a enfermagem, funciona, são 2 punções, isso não tem como não ter um pouquinho de dor, mas o paciente acaba que se acostuma, né? Mas durante o processo não tem dor nenhuma, tanto que o paciente fica lá com o celular, tal, ligado e vendo filme, e tem 4 TVs lá para eles também. E sempre tem atividade física paralela também, vai alguém falar alguma coisa, tem atividade de fisioterapia durante o processo e tal. Então dá para ir bem, não tem assim... O pessoal tem aquela impressão de que quem faz hemodiálise está morto, está morrendo. Não, nada disso. Hoje, Vacílio, eu tenho paciente que acaba a sessão de hemodiálise, ele bota o paletó, a gravata e vai para banco. Pega a pastinha dele e vai para banco. Então, a qualidade da hemodiálise hoje está muito boa. E as nossas máquinas, né, de todos os serviços de Uberaba, as máquinas são as melhores possíveis, né? Então, a gente trabalha hoje com máquinas da Fresenius, que é uma empresa alemã, e a mesma máquina que está dialisando um paciente aqui em Uberaba está dialisando um paciente lá em Berlim, na Alemanha ou nos Estados Unidos. É a mesma máquina. Então a máquina é muito moderna e ela tem todos os alarmes e todos os requisitos necessários, né? E então a gente está assim, bem tranquilo em relação a isso, né? Doutor Antônio, e óbito por falta de doação? Você tem esse índice em Uberaba? Óbito por falta de doação? Por falta de doação do rim, por falta do transplante. Alguém que fica esperando, que vai a óbito por falta dessa... Não, existe, né? Existem os óbitos, né, no serviço de hemodiálise, mas a gente não tem esse número mensurado, não. A gente sabe que o número de doadores é muito menor do que o que precisa para tirar o paciente da máquina, né? Às vezes a família não comparece, às vezes a família não doa, né? A família do paciente que está em morte cerebral, né? No caso do doador cadáver. Sim. E às vezes a gente tem dificuldade também de receber, de captar um rim do doador vivo, relacionado, de alguém da família, né? Você chama a família não vai, se esquiva, tal, a gente tem muita dificuldade em relação a isso. Nós estamos quase terminando, mas eu quero ainda te perguntar se é no seu projeto de vida profissional também, pessoal, de ter um hospital do rim em Uberaba? Nossa, esse é o sonho, né?
esse sonho a gente tem assim no dia a dia, né? O Hospital do Rim seria sonho mesmo. E né? o que precisa? Precisa de recurso, precisa de ajuda política, na verdade, é isso, né? Porque para você montar o Hospital do Rim, a área física a gente tem, então o que a gente precisa? De alguns equipamentos a mais e precisa de recursos para custeio, porque você montar é fácil, agora para você manter aquilo ali funcionando, aí a gente precisa de recurso que geralmente vem do Ministério da Saúde, né? Mas esse projeto nosso está assim, a gente está trabalhando nesse projeto e acho que vamos conseguir. Voltando aqui ainda à semana do rim, Sim. A questão da prevenção, você citou aí, por exemplo, consumo de líquido, que ajuda bastante. Você tem algumas dicas para deixar para nós, que a gente pode evitar chegar nesse momento aí? Então, o consumo de líquido, a orientação é para que aquele paciente que já tem uma função renal bem comprometida é tomar o mínimo de líquido possível. Ele não pode tomar muito líquido, né? Se ele tem já insuficiência renal, né? Porque ele tem dificuldade de eliminar esse líquido depois, né? Se não tem, quanto mais líquido, melhor. Em torno de quanto? 2 litros, 3 litros? Não, a gente não estabelece esse número, né, Bacila? É assim, a regra é assim, é tomar líquido de acordo com a sua sede. Tem gente que é neurótica com líquido também, que fica tomando um líquido o dia inteiro, não precisa disso tudo. Você tem que obedecer ao seu organismo. Está com sede, toma água, né? Tem gente que fica com uma garrafinha na mão, andando para lá e para cá, e toma de golinho em golinho. Toma de uma vez, toma um copo d'água. Então tem muita neurose nessa história, né? Mas é o seguinte, o excesso não tem problema, pode tomar, né? E a quantidade de líquido não tem como quantificar. Vou te dar um exemplo. No verão, que você perde muito líquido por sudorese, você precisa repor mais. No inverno, que você praticamente não sua, não tem suor, né? Então o seu organismo já pede menos água, né? Por quê? Porque não precisa, você não perdeu por sudorese, que é uma grande fonte de perda de líquido, né? Então é isso aí que regula. No inverno, menos água, no verão, que você está perdendo muito, se você estiver jogando, fazendo um esporte, jogando bola, qualquer atividade que você te leva a suar muito, você tem que repor o líquido, né? Que mais que eu ia falar em relação a cor da urina, isso é importante. Observar a cor da urina. Cor da urina. Qual é a coloração ideal? A coloração ideal da urina é que a urina tenha uma cor clara. Quanto mais límpida, quanto mais ela se aproximar daquela cor límpida, melhor. Se ela estiver amarelada, muito escura, aquele amarelo forte, até com odor às vezes, então isso aí não é desejável, isso é ruim. Quando a urina estiver com esse aspecto bem amarelado, isso quer dizer que está faltando líquido no seu corpo. Você esqueceu de tomar água, você não tomou, passou sede. Então isso é ruim, né? Então observar não o volume da ingestão do líquido, mas a coloração da urina. Isso é mais importante. Eu estou achando tão interessante aqui que eu preciso terminar, mas ainda quero saber mais alguma coisa, porque está extremamente didático. Que existe uma faixa etária que é mais acometida por esse problema renal? Não, é o idoso, é o jovem, é a idade adulta? Então, a grande maioria das pessoas que fazem hemodiálise estão acima dos 40 anos. Mas tem doenças, né, principalmente as nefrites, que acometem pessoas com uma idade mais baixa, né? E tem criança também que faz hemodiálise, né? Só que raramente a gente tem criança fazendo hemodiálise. Aqui em Uberaba tem uma ou duas crianças fazendo hemodiálise cronicamente assim. Mas em São Paulo tem centro de diálise infantil. É bem pesado de ver, não é bom não. É assim, pesado mesmo, porque são crianças e tal, né? Mas existe também, né? Bom, muito obrigada por sua presença aqui, né, no programa Movimento, na Câmara, doutor Antônio. Sempre que tiver alguma novidade no trabalho dessa prevenção, sim, pode contar conosco, que nós estaremos também prontos para estar divulgando. Eu que agradeço a oportunidade de falar com a população, né, de passar essas dicas de prevenção, né, que são às vezes coisas fáceis de fazer, né? E estou à disposição, quando você quiser, eu venho. Só queria fazer um adendo final. Claro, claro. Quando você quer saber se você tem diabetes ou não, qual o exame de sangue que você faz? Qual é? Qual é? Eu não sei. Pergunto para você. Eu não sei.
a glicemia, a glicose. Você dosa a glicose no sangue, não é? Se a glicose está alterada, é porque provavelmente você tem um quadro de diabetes, não é? Concorda? Concordo. Para você avaliar a sua função renal, você pede um exame só, um único exame só. Isso agora eu falo para a população. Esse exame, para a população leiga e para a população médica também, porque às vezes o médico não pede, que é a dosagem da creatinina. Creatinina, guardem esse nomezinho. A creatinina, ela tem um valor de 0,8 a 1,4. Se ela passar de 1,4 é porque seu rim não está bem, né? Então, esse aviso, esse alerta, eu falo para a população médica também, porque às vezes o médico lá do postinho ou da unidade de saúde qualquer, ele pede hemograma, glicose, sódio, potássio, cálcio, magnésio, pede tanto exame que não tem tanta necessidade. E esquece de pedir a creatinina. Nesse caso, o paciente pode ajudar? Falar, pede aí para mim. Pode e deve. Doutor, vamos fazer minha creatinina, eu quero ver meu rim, como é que ele anda. Pronto. Como anda seu rim? Dosa a creatinina. É isso que nós vamos fazer na semana de prevenção. Nós vamos colher o sangue na hora, lá tem um teste rápido agora, que dosa a creatinina, e seguramente os casos que vierem alterados, a gente vai chamar para deixar esse paciente cadastrado para fazer o segmento ambulatorial dele. É isso. Muito bem, entrevistei aqui o Dr. Antônio Webb, nefrologista do Instituto de Hemodiálise e Transplante Renal. Muito obrigada por sua companhia e até breve.